aí? Tudo bem por aqui também? Mais um programa Dedo de Prosa e Verso, com o projeto Montes Claros na Trilha da Leitura, um projeto do Sistema Municipal de Educação de Montes Claros, que tem a missão de levar a literatura a todos os cantos, através dos mais diferentes meios. Então, esse nosso encontro aqui na TV é mais do que especial. Chega mais! O nosso programa Dedo de Prosa e Verso já está no ar. Meu avô me deu 3 barcos, um de rosas e cravos, um de céus estrelados, um de náufragos, ai, de náufragos. Embarcara no primeiro, dera em altos rochedos, dera em mares de gelo e partira-se ao meio. Canção dos 3 barcos, de Cecília Meirelles. Uma das minhas mais belas viagens literárias. E você? Qual foi a sua melhor viagem literária? Conte para nós! A minha melhor viagem literária foi com o livro A Festa no Céu. Este livro veio parar em minhas mãos quando eu tinha apenas 9 anos, e vocês não vão acreditar. Ele veio embrulhado no papel de pão, daquele vermelho. Quando eu comecei a ler, nossa, eu me apaixonei com a história. Eu viajei, eu viajava, eu viajo até hoje nessa história. E depois de passar algumas páginas, de ler algumas páginas, nossa, aí que eu ficava mais curiosa, mais instigada em descobrir como era essa festa lá no céu. E no final, o que ficou foi as belas lembranças daquelas tardes ensolaradas, tardes quentes que eu sentava debaixo da castanheira para poder ler o meu livro favorito. E de poder descobrir a malandragem do sapo, a astúcia do urubu e a alegria de cada animal que estava ali presente naquela festa, e de descobrir o segredo da festa no céu. Na minha infância, a minha melhor viagem literária foi com os livros de Monteiro Lobato, que conta as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e vários outros. Estes livros vieram parar em minhas mãos através da minha mãe, que era professora do pré-escolar na mesma escola em que eu estudava. Na hora da história, ela sempre me chamava. Depois de algumas páginas, eu me apaixonei pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. E através das histórias de Monteiro Lobato, vivi intensamente as aventuras de Narizinho, Pedrinho, Emília, aliás, de todos os personagens do sítio. Reproduzi em nosso sítio várias aventuras com meus irmãos e amigos. E ao final, o que ficou foi o grande desejo de contar as histórias do sítio para todas as crianças. Cresci e elas ficaram gravadas em minha mente e no meu coração. E hoje, professora, leio, conto, reconto as histórias de Monteiro Lobato para os meus alunos. E juntos entramos no mundo mágico do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
minha melhor viagem literária foi com o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ao ler essa obra, eu tive a sensação de viajar no mundo da imaginação. É como se eu pudesse presenciar as dificuldades enfrentadas pelos retirantes, interpretadas por Fabiano, sua esposa Sinhá Vitória, seus filhos, também os animais que os acompanhavam, o papagaio, a baleia. Então eu pude perceber através dessa obra que ler é viajar pelo mundo da imaginação. Lembro-me que esse livro veio parar em minhas mãos quando eu ainda cursava o 9º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Arthur Fagundes de Oliveira, através de um professor muito querido chamado Décio Alves Nobre, com quem tive o prazer de trabalhar no ano de 2011 como professora de língua portuguesa. Esse professor levava uma bolsa cheia de livros. Uma vez por semana, ele nos levava para uma sala de leitura, onde espalhava em algumas mesas diversas obras literárias. E nós tínhamos a oportunidade de escolhermos um livro para fazermos uma leitura de prazer, uma leitura de deleite. Era muito prazerosa as aulas de português, mais especificamente as aulas de literatura, onde nós podíamos conhecer lugares diferentes, viajar em mundos diferentes através do livro. Então, dentre várias obras que eu li, eu tive a felicidade de conhecer Vidas Secas, de vivenciar através da leitura a luta pela sobrevivência de Fabiano e sua família. Então, me emocionei muito ao ler essa obra, que me impactou bastante. Quando iniciei a leitura, eu já comecei a me envolver com a dura trajetória dos personagens pelo sertão, em busca de melhores condições de vida. Quando todos já estavam com muita fome e sede, não tinham mais condições de seguir viagem, eles encontraram uma fazenda abandonada e decidiram se instalar lá mesmo. Dentre as personagens tinha a cachorra Baleia, que muitas vezes era a salvação da família, que caçava alimentos para que pudesse saciar a fome de Fabiano, sua esposa e seus filhos. Então ela procurava preás, por exemplo, e levava para a família matar sua fome. A história começa a amenizar um pouco quando o patrão regressa a essa fazenda e Fabiano consegue um emprego. Com o dinheiro que recebe, ele vai à cidade comprar mantimentos para a família, mas lá ele se envolve em jogos, começa a beber e perde todo o dinheiro que havia recebido, deixando a família numa situação mais difícil ainda. Depois ele sai da cadeia, mas continuam levando uma vida muito sofrida, uma vida muito árdua. O clímax da história, aquele momento mais tenso que chama a atenção do leitor, é quando ele decide sacrificar a Baleia, que era uma cachorra tão querida como se fosse um membro da família, porque ela estava doente. O tiro acerta muito mal na cachorra, que sai ferida à beira da morte. Todos sofrem bastante. Esse foi o momento assim, que mais me chamou a atenção, que prendeu a atenção na história. O final da história nos mostra a família mais uma vez se retirando para outro local, em busca de melhores condições de vida. E ao ler a obra, o que ficou foi um sentimento de tristeza, um sentimento de dor, ao ver as pessoas sofrendo tanto em busca de melhores condições de vida, lutando contra a seca que castigava as plantas, os animais e principalmente as pessoas que não tinham o que comer, o que beber e lutavam duramente para conseguir algo melhor na vida. Eu posso dizer que a partir das minhas experiências literárias, do prazer que a leitura nos traz, que a melhor coisa que nós, enquanto professores, que a escola pode oferecer ao aluno é a leitura. Sem dúvida, essa é uma grande riqueza, é uma herança que nós podemos deixar aos nossos alunos. E, sem dúvida, é a leitura que contribui
para uma melhor escrita, para uma melhor oralidade, para ampliação do vocabulário e o melhor de tudo é poder viajar a lugares incríveis, a lugares impactantes por meio de um livro. A minha melhor viagem literária foi com o livro Meu Pé de Laranja Lima. Quando comecei a ler essa história, eu fiquei encantada. Depois de algumas páginas de incontidas risadas, fui levada às lágrimas, pois pude vivenciar no fundo do meu interior o amadurecimento precoce daquele menino tão sofrido, mas de coração tão grande. E no final, o que ficou em mim foi uma tocante vontade de abraçar, de ajudar, de acarinhar, de me tornar amiga daquele garotinho tão sofrido que mergulhava na sua imaginação para fugir da dura realidade que vivia. A minha melhor viagem literária foi com o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, uma adaptação de Valci Carrasco. Lembro-me que este livro veio parar nas minhas mãos quando eu estudava na escola normal. Eu tinha o hábito de chegar mais cedo e ir à biblioteca. E em uma das minhas visitas, este título me chamou a atenção. Então, logo iniciei a leitura. Quando comecei a ler este livro, eu não conseguia parar. A cada página, a cada capítulo, eu ficava mais envolvida com a história. Fiquei encantada, mesmo porque o autor consegue, de certa forma, nos prender. Ao falar da história de Jean Valjean, imagine um homem ser preso, ficou condenado a 19 anos de trabalhos forçados. Na verdade, essa pena ia aumentando, devido ele tentar fugir. Completando 19 anos de trabalho forçado por ter roubado um pão para alimentar os seus sobrinhos. Quando ele sai, ele não consegue ser aceito na sociedade. Ele não consegue nem mesmo um lugar para ele poder passar a noite e o alimento. Então, já nessa história aí, eu já fiquei bem interessada em querer saber qual seria o desfecho. Vale a pena ler. Vale muito, muito a pena ler essa obra. E no final, o que ficou para mim com a leitura deste livro foi um grande amadurecimento. Este livro me fez perceber o quanto eu poderia me tornar uma pessoa melhor. Me fez verificar, identificar que ao meu redor também existiam miseráveis e ainda existem. E por isso que eu super indico este livro. E ao contar para uma amiga quanto que este livro foi importante, inclusive eu estava sugerindo a ela a leitura deste livro, fui surpreendida ao ela me falar que ela leu a obra completa. E deparei-me com a obra completa tempos depois, e claro que eu não poderia deixar de conhecer. Olá pessoal, uma das minhas melhores viagens literárias foi feita com o livro A Montanha Encantada, de Maria José Dupré, da coleção Cachorrinho Samba. Era este livro, porém com uma capa diferenciada, porque essa aqui é uma nova edição. Lembro-me que foi indicação da professora para uma atividade de literatura. Quando a minha mãe chegou com o livro, fiquei super curiosa para saber por que a montanha era encantada.
Quando comecei a ler, não conseguia mais parar. Era muita curiosidade para saber o que se passava dentro do livro. E depois de algumas páginas, eu já estava junto com os personagens dentro da montanha. E quando finalmente terminei de ler o livro, ficou o gostinho do imaginário, o gostinho de fazer uma viagem dentro de uma montanha sem sair do sofá de casa. A minha melhor viagem literária foi com o livro O Menino Maluquinho, do autor Ziraldo. Eu me lembro que a minha mãe ganhou de uma amiga, então ela nos contava trechos do livro. Assim que eu aprendi a ler, o primeiro livro que eu quis foi este, O Menino Maluquinho. Eu viajava nas traquinagens daquele menino. Ele conseguia transformar o feio em bonito, o triste em alegre. O que eu mais aprendi com este livro, o que mais ficou para mim, foi que a vida é um verdadeiro parque de diversões. Quando eu estudei os anos iniciais do ensino fundamental, eu não tive muito contato com os livros literários, mas as histórias contadas pela minha professora através de uma cartilha, Caminho Suave, marcaram a minha vida naquele período. E um conto que eu nunca esqueci foi Os Três Porquinhos, escrito por Joseph Jacobs. A professora contava a história aos poucos. Era uma história fragmentada, mas mesmo assim eu viajava o tempo todo na história. Com certeza, esta foi a minha primeira viagem literária. E o que ficou dessa viagem foi o gosto e o encantamento pelas histórias e pelos livros. A minha melhor viagem literária foi com o livro O Pequeno Príncipe. Lembro-me que este livro veio parar nas minhas mãos através de uma grande amiga. Quando comecei a ler, viajava junto com o príncipe em busca dos novos mundos e inúmeras descobertas. Depois de algumas páginas, percebi que ele conheceu diversos personagens que em seus próprios mundos muito ensinou ao garoto e tem muitas coisas a nos ensinar. E no final, o que ficou foi: o essencial é invisível aos olhos, que devemos cultivar o amor e a amizade. Dedo de prosa e verso, prontinhos aqui para mais uma entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o poeta Renilson Durães. A literatura impactou a minha vida para sempre. Frase de Renilson Durães. Com esta frase, nós começamos o nosso bate-papo, o nosso dedo de prosa e verso com esse grande poeta que muito tem contribuído para a nossa literatura e que hoje vai nos brindar dizendo sobre a sua trajetória enquanto leitor, enquanto poeta. Bem-vindo, Renilson, bem-vindo! Então vamos começar do início, vamos lá! Fala para nós, qual é o seu jeito próprio de poetizar? A minha maneira de escrever talvez seja uma maneira um pouco mais lírica. Falo muito das dores existenciais, falo muito das angústias que a gente sente quando não tem mais jeito, coloca no papel. É uma maneira de expurgar a dor, é uma maneira de externar o sentimento e talvez uma catarse para o sofrimento existencial. Eu creio assim. Na verdade, eu penso muito mais do que eu escrevo. Eu sou meio preguiçoso para escrever, mas de vez em quando
é necessário que vá algo para o papel. Então, eu inclusive lancei um livro agora, recentemente, um livro de poesias, um livro de poemas chamado Dourado Rubro. Que interessante, Renilson, livro Dourado e Rubro, muito interessante. E eu vi na página do Psil Poético uma observação muito interessante sobre o seu livro, até anotei. É um livro inquieto, rebelde e tem versos libertários. É isso que a poesia significa para você? Liberdade? Como dizia o Ali Salomão, o genial Ali Salomão, é o seguinte: a poesia é a menos culpada de todas as artes, mas nessa despretensão, a poesia acaba sendo algo muito útil, muito importante, que faz a pessoa buscar alento para os sofrimentos da vida, que a pessoa possa fazer quase uma autoanálise quando ela escreve. Então, devia ser parte integrante da cesta básica de todo ser humano, de todo brasileiro, quiçá. Nesse ponto aqui, você nos lembra Antônio Cândido, que versa sobre o direito à literatura, né? Assim como nós, seres humanos, temos direito às necessidades básicas, como moradia, vestuário, saúde, nós também temos direito à literatura, segundo Antônio Cândido. É o direito de fabular. Seria isso? Então, o que é que você nos recomenda? Então, recomendo que a poesia e que a literatura faça parte de toda a vida humana, para que possa transcender, para que ela possa avançar, ir além no seu desenvolvimento pessoal também. Obrigada, Renilson. Excelente contribuição aqui ao nosso programa Dedo de Prosa e Verso. E para terminar esse momento tão especial, vamos rever um vídeo em homenagem ao Renilson Durães? Vamos lá, esse vídeo foi produzido para o Dia de Poesia, organizado pelo projeto Montes Claros na Trilha da Leitura, o ano passado, 2020. Então vamos lá, valeu Renilson, obrigada pela literatura sempre. Renilson Durães, nascido no povoado de Mucambo Firme, distrito de Miralta, no município de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Professor de yoga, terapeuta corporal, graduado em filosofia, integrante do grupo Transa Poética e participante do Festival Nacional de Arte Contemporânea, Psil Poético, desde a primeira edição há 34 anos. Participante das antologias 30 anos, Luz e Pedaladas Poéticas, da editora Aquarela Brasileira, coautor dos livros Coach Esportivo e Saúde e O Grande Livro do Amor e do Sexo, da editora Literária Book São Paulo, Essa Tal Felicidade, da editora SAF Brasília, Distrito Federal. Tenho tempo, só por hoje prometo não prometer. Por hoje tenho tempo, porque o tempo não me tem. Hoje aceito passar pelo tempo, como as folhas, as pedras, os bichos e as crianças. Só por hoje vivo no tempo e no espaço, nos limites do corpo e da dualidade da condição humana. Por hoje aceito ser transcendente por uma dimensão fractal da arte, além do tempo e do espaço. Ser real hoje é ser atemporal. Só por hoje tenho tempo e não darei desculpas, justificativas para atender conveniências sociais. Por hoje não direi que estou sempre na luta. Hoje cumprirei minha missão e realizarei apenas prioridades: tempo, espaço, relatividade e além. Parabéns, Renilson Durães. Meu avô me deu 3 barcos, um de sonhos quebrados,
um de sonhos amargos. E o de náufragos? Náufragos! Ai, de náufragos! E assim, com os versos de Cecília Meirelles, chegamos ao fim de mais um programa Dedo de Prosa e Verso. Até a próxima!